Você já reparou que desde que algo dentro de você despertou, viver ficou mais difícil do que antes, não mais fácil? Você sente demais, pensa demais, percebe demais. As mesmas situações que você aguentava hoje parecem insuportáveis. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos hábitos, agora soam estranhos, quase como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E o pior, ninguém te avisou que o tal despertar espiritual que tanto romantizam por aí machuca, dói, desestabiliza. Parece que quebra tudo antes de construir qualquer coisa. Hoje, a gente vai conversar sobre como sobreviver ao seu despertar espiritual e, pouco a pouco, se curar, na visão profunda de Carl Jung, sem fantasia, sem romantização. Pensa comigo, antes de tudo isso começar, você tinha problemas, claro, mas de algum jeito dava conta. Você se distraía, você empurrava com a barriga, você se ocupava para não sentir. A vida funcionava em modo sobrevivência, mas funcionava. Aí, de repente, algo aconteceu, uma perda, uma crise, um fim de relacionamento, uma doença, um colapso emocional, um contato intenso com a espiritualidade. Alguma coisa atravessou você de um jeito diferente. Uma porta interna foi aberta, e quando essa porta se abre, você nunca mais volta a ser o mesmo. Jung dizia que o verdadeiro despertar começa quando o inconsciente invade a consciência, ou seja, aquilo que você passava anos ignorando, de repente vem à tona. Velhas dores, traumas, medos, padrões, tudo começa a se mostrar. E na superfície isso pode parecer que você piorou. Você chora mais, se irrita mais, tolera menos, sente uma sensação estranha de desencaixe, sente que não pertence mais a lugares onde antes você encaixava tão bem. Mas na verdade o que aconteceu foi o contrário, você não piorou, você acordou. Talvez você esteja nesse ponto, um ponto em que as coisas ainda são as mesmas, mas você não é mais. Você vai para o mesmo trabalho, mas sente uma angústia que não sentia antes. Você conversa com as mesmas pessoas, mas tudo parece raso, previsível, vazio. Você tenta voltar a gostar de certas coisas, mas é como morder um alimento que perdeu o gosto. Nada te preenche como antes. E isso assusta, porque o velho já não serve e o novo ainda não chegou. Deixa eu te contar uma cena que se repete em muitas histórias. Uma mulher, depois de uma grande dor, começa a olhar para a vida com outros olhos. Ela passa a questionar tudo. Por que aceita tão pouco amor? Por que tem medo de ficar só? Por que se sacrifica tanto pelos outros? Por que repete o mesmo tipo de relação? Depois desse choque de consciência, ela sente um alívio inicial, uma espécie de ufa, agora eu entendi. Mas logo depois vem a parte pesada. É como se a alma tivesse acendido a luz de um cômodo que estava em total escuridão. Ela vê o pó, os objetos quebrados, os cantos abandonados, vê o que nunca quis ver e agora não tem mais como desver. É exatamente nesse lugar que sobreviver ao despertar se torna essencial, porque entender é só o começo. O que você faz com o que entendeu é que decide se esse processo vira cura ou vira colapso. Jung dizia que muita gente quebra depois de um despertar porque tenta voltar a dormir, quer voltar para a antiga inconsciência, para o conforto da cegueira. Mas uma vez que você viu, não tem como desver. Você até tenta, se força a encaixar de novo em relações que te ferem, volta para hábitos que te adormecem, tenta ocupar a mente com distrações excessivas. Só que algo em você já não aceita. A alma fica inquieta, o corpo pesa, o humor oscila, a mente se sente traída. Você sabe que está mentindo para si mesmo e isso dói mais do que qualquer verdade. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, em guerra consigo. Metade de você querendo seguir o chamado interno, metade com medo de perder tudo, metade querendo romper, metade querendo segurar o pouco que ainda lembra o que é segurança.
E nesse conflito, a exaustão chega. A sensação de não aguento mais não é só da vida lá fora, é da luta aqui dentro. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se esse vídeo está conversando com partes suas que quase ninguém vê, se você sente que esse tipo de conteúdo te acompanha por dentro, considera se inscrever aqui no canal. Isso ajuda esses vídeos a chegarem em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse tipo de atravessamento silencioso e também mantém esse espaço vivo para a sua própria jornada. Voltando, sobreviver ao despertar espiritual, na visão de Jung, passa por algo muito concreto: aceitar que você está em processo. Não é iluminação, não é queda, não é loucura, é processo. É uma transição entre quem você era por condicionamento e quem você está se tornando por verdade. E transição, por natureza, é instável. Você não está falhando porque oscila. Você é humano. Jung falava muito sobre a noite escura da alma, esse período em que tudo parece ter perdido sentido. O que te motivava não motiva mais. O que te segurava não segura mais. O que você acreditava sobre si se desfaz. E, ao mesmo tempo, nada novo se materializou ainda. E aí vem a pergunta silenciosa, que talvez esteja ecoando em você: eu vou aguentar? E é aqui que um detalhe muda tudo. Você não precisa entender tudo, nem resolver tudo agora. Sobreviver ao despertar é primeiro aprender a ficar. Ficar consigo mesmo sem fugir, sem se abandonar, sem se trair de novo. Em vez de correr para qualquer distração, você começa a observar o que sente. Em vez de julgar sua dor, você começa a escutá-la como mensagem. Em vez de se culpar por estar quebrado, você começa a perceber que é exatamente através dessas rachaduras que a luz entrou. Talvez você esteja sentindo coisas que nunca sentiu, vontade de chorar sem motivo, uma compaixão estranha por partes suas que antes você julgava, uma lucidez dolorida sobre o quanto você se machucou tentando ser amado. Isso não é fraqueza. Isso é o inconsciente finalmente tendo espaço para falar. Jung dizia que todo sintoma tem um sentido. A ansiedade, o vazio, a tristeza, a irritação, tudo isso carrega mensagens, e o despertar espiritual amplifica essa sensibilidade. Você começa a perceber não só o que sente, mas de onde vem o que sente. E é exatamente isso que te prepara para a cura, a capacidade de ligar a dor à sua origem, em vez de simplesmente tentar anestesiá-la. Deixa eu te perguntar uma coisa da forma mais honesta possível. Desde que você começou a despertar, o que ficou mais difícil de suportar? É o tipo de relação que você tem? O jeito como você se trata? A vida que leva? O lugar onde mora? O trabalho que faz? O modo como se cala? Tem alguma parte da sua existência que, de repente, ficou impossível de ignorar? Se você quiser, compartilha isso nos comentários. Às vezes, escrever o que está te rasgando por dentro é o primeiro fio de cura que você puxa. E quando você quiser, a gente continua essa conversa na próxima parte, aprofundando o que Jung chamava de atravessar a sombra. Não para se perder nela, mas para finalmente sair do outro lado mais inteiro do que você jamais foi. Quando o despertar espiritual acontece, você imagina que vai encontrar clareza, mas na maior parte do tempo, o que encontra primeiro é confusão. A vida parece entrar num estado de transição permanente. Nada encaixa completamente. Você acorda com um nó no peito sem saber de onde vem. Sente uma irritação leve com tudo que é superficial. Não se reconhece mais nos seus antigos hábitos, mas ainda não encontrou novos. É como se estivesse sempre um passo à frente de si mesmo, sem chão, sem mapa, sem garantias. E Jung dizia exatamente isso. O momento depois do despertar não é um momento de respostas, mas de desintegração. É quando a alma desmonta tudo que era falso para que só o essencial permaneça. E esse processo, por mais necessário que seja, machuca. Porque ninguém te ensina a lidar com a própria profundidade quando ela se torna inevitável. Pensa comigo,
Você passa anos se acostumando a uma vida que não te representa. Aprende a ser funcional, aprende a sorrir no automático, aprende a carregar o peso dos outros, aprende a se calar para não perder ninguém, aprende a fingir que suas feridas não doem. Aí, quando desperta, todo esse disfarce se rompe de uma vez. O que antes você escondia de si, agora aparece com nitidez. E essa nitidez chega como uma luz forte demais, quase agressiva, obrigando você a ver coisas que tentou evitar por tempo demais. É aqui que o medo aparece. Não o medo de algo externo, o medo de si mesmo. Medo de olhar para dentro e perceber que grande parte da sua vida foi construída em cima de pequenas traições a si mesmo. Medo de admitir que você aceitou menos do que merecia. Medo de reconhecer que durante anos você viveu para caber onde não deveria caber. Deixa eu te contar uma história que talvez se pareça com a sua. Um rapaz, depois de uma crise intensa, começa a enxergar a própria vida com sinceridade. Ele percebe o quanto tentou agradar o tempo inteiro, o quanto se moldou ao que esperavam dele, o quanto se afastou dos próprios desejos para não decepcionar ninguém. Ele achou que o despertar seria libertador, e num primeiro momento foi, mas agora ele se vê paralisado diante da própria verdade. Ele olha para tudo o que construiu e percebe que quase nada foi escolhido por ele. Ele sente uma tristeza profunda, não pelo que perdeu, mas pelo tempo que não viveu. Esse luto é parte essencial à sobrevivência ao despertar. Jung dizia que cada pedaço do eu que volta à consciência traz junto dor e cura. A dor pelo que você viveu inconscientemente, a cura por finalmente reconhecer isso. Mas a dor vem primeiro. É por isso que tanta gente confunde despertar com colapso emocional, porque o corpo reage, a mente reage, o coração reage, a sensibilidade aumenta, os limites ficam mais rígidos, o mundo parece mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. E nesse estado você tenta fazer o que sempre fez, funcionar. Só que agora não funciona. Você tenta voltar para certas relações e sente um incômodo físico. Tenta frequentar antigos lugares e percebe uma energia que não encaixa mais. Tenta manter hábitos antigos e algo dentro de você resiste, como se estivesse empurrando você para longe de tudo que drena. Esse desconforto não é punição, é proteção. É a alma te afastando aos poucos daquilo que já não alimenta seu crescimento. E aqui vem um dos segredos mais difíceis do despertar. Sobreviver não é lutar, é permitir. É aceitar que você está num processo de reorganização interna tão profundo que o externo precisa ficar em segundo plano por um tempo. É reconhecer que neste momento você não precisa de velocidade, você precisa de espaço. Jung falava que toda transformação interior exige um período de recolhimento, um tempo em que você não produz muito, não socializa muito, não se estende muito. É como uma concha fechada se preparando para abrir. E essa fase é frequentemente mal interpretada como preguiça, desânimo ou fraqueza. Mas você sabe que não é. Você sente que algo está se formando dentro do silêncio, algo que não pode ser apressado. Talvez você esteja vivendo isso agora. A vontade de ficar mais sozinho, de evitar conversas vazias, de proteger sua energia de encontros que drenam. Talvez você tenha percebido que falar sobre seus sentimentos se tornou mais natural, mas também mais seletivo. Você não divide sua alma com qualquer pessoa. Você não entrega sua vulnerabilidade para quem não sabe cuidar. Isso é maturidade espiritual, não isolamento. E antes de irmos para a última parte, que é sobre como a cura acontece depois que você sobrevive à fase mais intensa, deixa eu te deixar com uma pergunta íntima, daquelas que iluminam os lugares certos. O que neste momento está pedindo silêncio dentro de você? E o que está pedindo mudança? Existe um instante, discreto, quase imperceptível,
em que você percebe que já não está lutando contra o despertar. Você está começando a caminhar com ele. O caos interno diminuiu um pouco. A confusão ainda existe, mas não te domina mais. A dor não terminou, mas já não te paralisa. E essa pequena mudança, tão silenciosa, tão sutil, é o primeiro sinal da cura. Não a cura que promete felicidade constante, nem a cura que apaga tudo que você viveu, mas a cura que devolve você para si mesmo. E Jung dizia exatamente isso. Curar-se não é eliminar a sombra, é aprender a caminhar com ela sem que ela comande sua vida. A cura é integração, não exclusão. É quando você para de dividir sua alma em partes boas e ruins, luz e escuridão, certo e errado. É quando você entende que tudo que você viveu, até aquilo que considera erro, faz parte do seu território interno e que nada em você precisa ser descartado. Tudo precisa ser compreendido. Pensa comigo. Durante toda a fase intensa do despertar, você se sentiu como se estivesse desmontando. Identidade, relacionamentos, planos, crenças, tudo parecia desmoronar. Agora algo diferente começa a acontecer. Você percebe que algumas dessas partes podem voltar para o lugar, mas não do jeito antigo, não na mesma configuração, não na mesma forma. As peças retornam como quem passou por fogo, mais limpas, mais verdadeiras, mais próximas do seu centro. A cura começa quando você consegue olhar para si mesmo sem medo, quando você entende que suas reações, por mais desajeitadas que pareçam, são tentativas de se proteger, quando você deixa de se punir pela própria sensibilidade e começa a tratá-la como um portal para a consciência, quando você percebe que suas fragilidades contam histórias que a força nunca contou, e aos poucos a vida antiga vai perdendo a cor, mas a nova ainda é um esboço. Esse período intermediário é onde a integração acontece. Jung dizia que depois da grande ruptura interna, você precisa construir um novo diálogo com a própria alma, um diálogo tranquilo, profundo, sem pressa. A cura surge desse diálogo, ela não salta sobre você de repente, ela brota. Deixa eu te contar uma história que ilustra essa fase de forma quase simbólica. Um homem viveu meses de crise depois de um despertar abrupto. Chorava sem motivo, perdia sono, questionava tudo, evitava barulhos, se incomodava com conversas vazias. Ele acreditava que estava ficando fraco, mas com o tempo percebeu algo curioso. Apesar do caos interno, ele estava começando a agir de formas mais alinhadas consigo. Começou a colocar limites onde antes se anulava, começou a pedir ajuda, começou a se afastar de relações que drenavam sua energia, começou a descansar quando o corpo pedia e não quando a culpa permitia. E quando olhou para trás, percebeu, não foi um dia específico que o curou, foi cada pequeno gesto de honestidade consigo. A cura não chega como um milagre, chega como um retorno. E talvez você esteja sentindo esse retorno agora, uma vontade de simplificar, de viver com menos ruído, de dizer menos sim automático, de falar mais a partir da verdade, mesmo que a voz trema, de permitir que sua vida seja pequena por um tempo, para depois crescer do jeito certo. Essa simplicidade não é regressão, é integridade. É sua alma pedindo espaço para existir sem a pressa do mundo. Jung dizia que o sinal mais claro da cura é quando você deixa de reagir a tudo automaticamente. Quando algo te fere, você sente, mas não se destrói. Quando algo te irrita, você respira e não explode. Quando sente medo, você observa e não foge. É como se a alma ganhasse músculos, não músculos de força bruta, mas músculos de consciência. E quanto mais você se escuta, mais sua vida começa a se ajustar. As relações mudam de profundidade, os ambientes mudam de significado. Os caminhos começam a se abrir onde você só via portas fechadas. A intuição, que antes era um sussurro, vira um guia silencioso. E você finalmente entende. O despertar não veio para te destruir, ele veio para te reconstruir por dentro.
Mas reconstrução exige tempo, exige paciência, exige presença e, principalmente, exige que você não volte a se abandonar nunca mais. A fase da cura é, acima de tudo, um compromisso com sua própria alma. Um compromisso de não voltar a repetir as pequenas violências que você praticou contra si por anos. A cura é quando você se coloca no centro da sua própria vida sem sentir culpa. E antes de encerrar, deixa eu te deixar com uma pergunta íntima, daquelas que iluminam os lugares certos. Agora que você sobreviveu ao impacto do despertar, o que você sente que finalmente pode começar a construir? Não o que o mundo espera, não o que você acha que deveria, mas o que sua alma, só ela, está te pedindo. Se quiser, compartilha nos comentários. Às vezes colocar isso em palavras já abre um caminho que estava escondido. E se esse vídeo te acompanhou de verdade, se tocou suas profundezas, se trouxe alívio ou clareza para alguma parte sua que ninguém vê, considera se inscrever no canal Entre Nós e Nós Mesmos. Aqui cada conversa é uma ponte de volta para quem você sempre foi, mas só agora está descobrindo.